quero analisar esse jogo, esse lance. Pênalti. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. O Jorginho perde o tempo de bola. Não acho que ficou com medo de dar o pênalti. Eu acho que ele é ruim mesmo. Tem as suas limitações. É isso. Mas agora nós estamos falando de erros claríssimos com a ajuda da tecnologia e que quem está operando a tecnologia essa frase não aí conhece. Que só com fratura exposta daria um pênalti a favor do Palmeiras no começo do jogo. Mas 2 pessoas do antidoping assistiram ao treino. Pô, Felipe, vamos mandar um zap pro Abel do seu treino, do que você estava fazendo? Sinceramente. Muita gente, dirigentes inclusive, adoram uma arbitragem podre para usar de muleta para esconder os próprios erros. Desse jeito, realmente, não vai melhorar. Rapaziada, e a imprensa esportiva segue indignada com o que aconteceu no jogo entre Flamengo e Palmeiras, com a postura da arbitragem, né, com o VAR, com os áudios. Simplesmente absurdo essa arbitragem, ridículo mesmo o que aconteceu nesse jogo tão importante do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, né, os 2 melhores times. E vocês vão conferir as opiniões quentes, as opiniões fortes aí do pessoal da ESPN Brasil, o Zinho, o Zé Elias, o Pascoal no programa Equipe F lá da ESPN, comentando a respeito desse lance aí, e eles não pouparam ninguém, pessoal, foram direto ao ponto. Vocês vão conferir a opinião deles. Tem a opinião também do pessoal do Sport TV, Seleção Sport TV, o André Rizek, do outro programa da ESPN também, o programa F-Show, enfim, o vídeo tá recheado, tá caprichado, confere até o final. Então, sem mais enrolação, bora aí direto pro vídeo. Vou direto em você. Se a gente não tivesse nas últimas 2 semanas escutado aquela barulheira por conta do choque rei, especialmente do lance envolvendo o Alan e o Tapia, era cal para o Palmeiras no comecinho desse jogo de ontem no Maracanã? Eu acho que não precisa voltar no jogo do São Paulo, não precisa relembrar e voltar no primeiro turno no jogo Palmeiras e Flamengo, que teve lances polêmicos demais. Eu quero analisar esse jogo, esse lance. Pênalti. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. O Jorginho perde o tempo de bola. O Gustavo Gomes, que é muito bom, um dos melhores nesse fundamento, quando ele vai ofensivamente ali, artilheiro, o zagueiro com artilheiro do Palmeiras, né? O maior artilheiro do Palmeiras, como zagueiro no caso. Então, assim, ele toma a frente, ele está inteiro para cabecear, e essa conversa aí do braço estendido que não causou impacto, no mínimo, tirou o equilíbrio do Gustavo Gomes para se posicionar melhor para cabecear. Assim. Não sei, se marca o pênalti, se marca o pênalti, se o Palmeiras ia fazer o gol, não sei, né? Como a gente fala, eu não tenho bolinha de cristal aqui. Eu só sei que para mim é lance de pênalti. É lance de pênalti e se isso ia fazer com que o Palmeiras ia vencer o jogo, aí é uma outra história. Porque o Flamengo tem um time muito competente, demonstrou isso, mesmo o Palmeiras sendo superior, o Flamengo conseguiu, né, com seus jogadores, com o talento que tem, ganhar o jogo. Agora, para mim, pênalti. O Wilton ficou com medo de dar o pênalti, Zé? Não acho que ficou com medo de dar o pênalti. Eu acho que ele é ruim mesmo. Tem as suas limitações. É isso. Quem não... Você acha que o contexto ali não contou nada? Não, eu acho que ele é isso. Ninguém na frente dele. Eu avisei... Não, estou dizendo, o que aconteceu Plihal, antes do jogo, Plihal, do choque rei até ontem. Olha, o jogo dele eu avisei quando foi o abate, falei aqui. Falei na sexta-feira também sobre a definição. O Pascoal falou, quem que é o Wilton? Eu falei, eu lembro. E no grupo eu falei, pode se preparar. No começo do jogo, não teve nada. Primeiro lance eu falei, pode se preparar que o árbitro hoje vai fazer uma... Né? E o pior ainda é o pessoal do VAR. De novo, eu volto a falar, como essas pessoas estão em cargos que não sabem e não interpretam aquilo que é o jogo, é o que acontece. Se vocês observarem, o Gustavo já tinha saltado. Sim. Quando você salta, você não precisa empurrar. Você não precisa fazer o gesto. É só você dar um toquezinho. Você desequilibra o jogador. É uma questão de prática, de quem já jogou. Quem está em casa aí, quem estiver em casa, tenta fazer assim. Pega o teu parceiro, salta e manda alguém te dar só um encostãozinho assim. Você vai ver como você vai se desequilibrar. É natural isso. É o movimento natural do jogo, o movimento das pessoas que estão acostumadas a praticar esse tipo de jogo. Isso é uma tática de quem vai marcar o jogador. Eu sei porque eu cansei de fazer isso.
Né? Já contei a história aqui, contra o Juventude, Naldo, 3 metros de altura, o Vanderlei que vai marcar. Eu falei, por quê? Porque você é o mais experiente. Primeira bola, entra na frente dele. Você entra na frente dele, ele perde o tempo da bola. Segunda bola, quando ele saltar, você salta no corpo dele. Foi exatamente o que o Jorginho fez. Eu saltei no corpo. Queria chegar. Só que o Jorginho não consegue. Então o que ele fez? Ele empurra. Mas só que ele não precisa fazer o gesto forte. Preciso jogar o Gustavo lá do outro lado do campo. Não. Só dou um toquezinho, tiro o equilíbrio dele e o Gustavo não consegue fazer. É falta. Mas só que se você observar os critérios utilizados pelo árbitro durante o jogo, você vai ver que no meio-campo foi falta, próxima área não foi. Na lateral não foi. O critério era não ter critério. Não tem critério. E os árbitros não têm critérios no Brasil. São poucos os que têm no primeiro tempo isso aqui é falta e no segundo tempo isso também é falta. São pouquíssimos árbitros. Né? Eu só estou esperando, de novo, eu não sou nada, né? Não sou ninguém, e aí tranquilo. Mas o presidente da CBF está esperando o quê para substituir os chefes da arbitragem? Está esperando piorar mais ainda? Vai virar o ano? Vai virar o ano. Nós teremos daqui até o último jogo, e o que vai com virar certeza, até o fim do ano? Uma confusão danada. Né, justamente por conta disso. Então é lamentável, porque nós estamos aí falando, em vez de falar de futebol, em todas as rodadas, isso já virou de costume no futebol brasileiro. E nos jogos principais. Mas agora nós estamos falando de erros claríssimos com a ajuda da tecnologia e que quem está operando a tecnologia Essa frase não aí conhece. Que o Val usou é de quem nunca viu uma bola. Entendeu? É isso. Não. Entendeu? É de quem... Não, desculpa, Zé. Pode falar. É só uma mão de referência. Só uma mão de referência. É que ele nem analisou. Assim, se puder botar... Eu não fui jogador profissional, queria ter sido, mas não fui. Eu fui um pouquinho... Poderia ter sido, mas não foi. Eu fui um pouquinho tempo da minha vida repórter. E repórter tem uma coisa, o repórter tem um grande poder de observação. E quando sai o lance, porque você tem que memorizar em fração de segundos, você foi repórter, você sabe o que eu estou falando. Você tem que memorizar em segundos o que aconteceu. Então você cria um retrato na sua mente do acontecimento para você, depois que o locutor falar do lance, para você interferir na jogada. Quando sai o lance, eu vejo o Jorginho dar um passo para trás e o pé dele fica solto. Quando ele tenta chegar, ele vai tentar chegar, não chega mais. E o Gustavo, repare no câmera lenta, que o Gustavo está com os 2 pés fora do chão quando ele é tocado. Exatamente o que o Zé falou. Já está, ele tá, subiu, os pés fora do chão, pimba, caiu. Esse toque, eu lembrei do Mauro Galvão ontem no programa, Zé. Mas para mim, Pastor, é tão óbvio que foi pênalti, e mesmo para quem não jogou futebol, que eu só posso entender que os caras ficaram com medo de dar o pênalti contra o dono da casa no início do jogo. Medo é uma palavra que eu acho que o árbitro não pode ter. O Campeonato Brasileiro tem motivos para reclamar, porque a arbitragem é ruim, ela erra para todo mundo. E insisto, eu não estou acusando ninguém de má fé. Eu não tenho nenhum indício de que haja má fé ou direcionamento do campeonato. Eu acho que a pressão gerada durante a semana levou a arbitragem a entrar condicionada a não marcar aquele pênalti no começo do jogo, que, insisto, em outras ligas eu acho que ele poderia ter sido ignorado, mas no Brasil aquele é muito pênalti. Aí quando o Felipe fala também, se o Palmeiras ganhar no campo, tá tudo bem, aí eu vou aplaudir. Quando você coloca o condicional desse tamanho, você está pressupondo que não está sendo no campo, então. E baseado no quê? Que teve exame antidoping no Flamengo sexta-feira? Teve exame antidoping no Flamengo e no Palmeiras. Mas só o Flamengo encarou aquilo como estão nos perseguindo. E o Felipe falou, 2 pessoas do antidoping assistiram ao treino. Pô, Felipe, vamos mandar um zap pro Abel do seu treino, do que você estava fazendo? Sinceramente, colocar em xeque o caráter das pessoas que vão fazer a coleta do antidoping também me parece um pouco exagerado. E aí, eu pergunto, queriam que fizesse o exame quando? Na véspera do Jogo das Estrelas, do Zico, no fim do ano? É justamente na véspera desse jogo que é legal fazer um exame antidoping para ter mais um elemento da lisura do campeonato. Então, assim, o jogo foi maravilhoso, bem jogado, é delicioso ver o Pedro e o Arrascaeta jogarem. Mas o pós-jogo e o pré-jogo, eles são a vitória do cinismo aqui no futebol. Eles são chatos. E vai continuar. Vai continuar. Até a 38ª rodada. E aquilo que eu falei do Palmeiras. Houver vida no campeonato. E aquilo que eu falei do Palmeiras pós São Paulo e Palmeiras, porque ali foi um erro escandaloso.
que cometeram contra o São Paulo a favor do Palmeiras. E não cabe nem comparação entre o que foi o... Foi escandaloso. Eu acho que a conta foi paga ontem. Ô, André. E o Flamengo que abre o olho. Porque agora o barulho vai ser sobre o pênalti que não deram em cima do... Então a tendência no próximo... O Canhão se volta contra o Canhão agora vai pro Flamengo. Flamengo. E assim roda essa roda... É uma roleta russa. Roleta russa cínica do futebol brasileiro. Então, assim, o jogo de ontem é a vitória do Flamengo. E a vitória do cinismo também, cara. André, me permita, é o seguinte, quando você fala dessa decepção que o Felipe provoca, é porque eu acho que tem uma coisa que o futebol brasileiro, ele está tão contaminado, que ele vai estragando. Não é? É a minha sensação também. E me parece que o ambiente interno começa a dizer assim, não, você não pode falar isso. Você não pode pensar dessa forma. E aí a pessoa começa a se violentar, ela renega determinados conceitos, porque senão alguém vai dizer, daqui a pouco tu vai ser o otário, rapaz. Tu vai ser o otário. Tu quer ser otário? Tu tem que falar. Todo mundo tem que se posicionar. Exatamente. Pô, vergonha alheia quem deu espaço, quem deu holofote para a questão do antidoping, né, gente? Achar que a visita do antidoping na sexta-feira aos dois clubes, achar que a visita do antidoping na sexta-feira é um sinal de que estavam querendo acabar com o treino do Flamengo, observar algo e passar para o Palmeiras. Alguém levar a sério esse tipo de coisa, sinceramente, gente, com todo o respeito. É que você já está preparando a desculpa caso a coisa não dê certo, né? Hoje os treinadores, e é óbvio que não são todos, eles se defendem no cargo. Né? Eles trancam o time, eles ouvem a arquibancada, ouvem o influenciador, ele não entra em campo para jogar e ganhar o jogo por méritos. Ele entra primeiro para não perder, porque ele sabe que é a cultura do futebol brasileiro de você ser demitido. Então você começa a criar algumas artimanhas antes do jogo para, se não der errado, foi por causa disso. Perdi o jogo, foi por causa daquilo. Isso é muito pequeno para times desse tamanho. Para acabar com a discussão de arbitragem. Há 2 rodadas atrás foi o São Paulo, foi o Grêmio e foi o Vitória. Depois foi o Botafogo, depois agora é o Palmeiras. Só muda a cor do time, os erros continuam acontecendo. Então, passou da hora da CBF tomar uma atitude definitiva em relação à gestão da arbitragem. Tecnologia, você buscar um padrão de critérios dentro das tomadas de decisão com bola rolando. A coisa mais importante, o que você não pode perder e que é difícil de você recuperar, é a sua credibilidade. Você tocou num ponto que eu acho que é muito importante. A gente vai debater bastante o lance de ontem e todo mundo que eu vi opinar disse que foi pênalti. Também acho que foi pênalti. Mas o que me pega, o que me deixa louco como consumidor de futebol no Brasil é a falta de critério. Então, por exemplo, insisto, quem assiste campeonato inglês vai se identificar com o que eu estou falando. Eles podem errar ou acertar, mas tem um padrão muito claro na Premier League. Que tem gestão. Um padrão de arbitragem. Errando ou acertando, lá tem um padrão. No Brasil, não há padrão. Então, assim, a maioria dos jogos tem um VAR intervencionista. Né? A maioria dos jogos. Em outros, o VAR se omite de um jeito inexplicável, porque isso não condiz com o padrão aplicado na maioria dos jogos. Então, o pênalti escandaloso, para o qual o VAR não chamou o juiz, o Ramon Abate Abel, em Palmeiras e São Paulo, é um desses... como é que o VAR não chama? O lance de ontem entra nessa categoria também, porque para o padrão do futebol brasileiro, em que o VAR fica procurando pelo em ovo, não chamar aquilo, para mim a única explicação plausível é que a pressão estava tão grande que só com fratura exposta daria um pênalti a favor do Palmeiras no começo do jogo. Sim. Clubismo e hipocrisia. É o clubismo. Então, é essa palavra que eu ia usar. Essas entrevistas aí, né? Essas entrevistas aí, a gente vai mostrando aí os lances, a gente já vai analisar. Essas entrevistas aí são um show de hipocrisia. É isso. Com todo respeito ao Felipe Luiz, com todo respeito ao Abel, que são excepcionais profissionais, que já deram coletivas fantásticas, as conversas de alto nível que a gente cansou de elogiar, tá? Mas quando a gente entra nessa seara da arbitragem aí, é um show de hipocrisia, porque o Felipe Luiz fala que o Palmeiras não pode reclamar. Então, para um pouquinho. Então, se por um acaso eu fui beneficiado lá atrás, então quando eu sou prejudicado eu não posso reclamar? Quer dizer, então, que a gente vai trabalhar com a lei da compensação na arbitragem. Então, para esse time aqui que foi beneficiado, vamos arrumar um jeitinho de beneficiar o outro aqui para dar uma compensação. É assim que a gente vai trabalhar? É isso?
Quer dizer, quem é beneficiado uma hora, ele não pode reclamar. O que eu acho é o seguinte, aí eu entro na questão da hipocrisia do Abel. Que o Abel fala, né, que, porque eu sempre falei de profissionalização da arbitragem, melhoria da arbitragem, etc, etc. Mas quando foi para o senhor abrir a boca e falar que o seu time foi favorecido, aí o senhor não falou, entendeu? Na hora de, como eu falei já lá no linha de passe, na hora de ser diferente e falar, olha, realmente meu time, hoje a arbitragem foi ruim e acabamos sendo favorecidos. Não tinha problema nenhum falar, mas aí fica ruim com torcida, com diretoria e tal. Tem tamanho para fazer isso, mas não fez. Então, assim, quando é bom para mim, tá tudo bem. Quando é ruim para o outro, problema deles. E a gente está assim há 1000 anos. Então, isso aí nada mais é do que hipocrisia, que não melhora em absolutamente a qualidade da arbitragem, do futebol brasileiro, o Boto também, né, já jogando por essa. Eu não ouvi, mas essa foi demais. Eu não ouvi, mas devem estar falando. Nem ouviu. Realmente falaram, mas nem ouviu. Então, assim, gente, desse jeito realmente não vai melhorar. E aí pode vir o clubismo, porque é o Flamengo, porque agora você está sendo palmeirense, que agora você está sendo flamenguista. Isso a gente está acostumado. A gente não faz a discussão macro do problema principal, que é a arbitragem. Porque muita gente, dirigentes inclusive, adoram uma arbitragem podre para usar de muleta para esconder os próprios erros. Muitas vezes até treinadores. Até é legal esse ambiente, é bacana esse ambiente de certa forma. Para que arrumar se isso aqui pode ser uma muleta lá na frente? Vocês gostam. Aí vocês vão gritar na hora que tem que gritar, botar pressão. E o árbitro também tem incompetência na arbitragem, tem incompetência na administração da arbitragem, mas isso gera uma pressão e é muito complicado para muita gente trabalhar pressionado. O tempo todo, cobrança, toda hora ali uma lupa em cima de todos os árbitros. Porque por mais cascudo, experiente, o bom que o árbitro seja, chega uma hora que também não é fácil. São seres humanos. Na verdade, só ia aproveitar essa sua fala para falar, posicionar a fala da comissão de arbitragem, né? Que fala que a arbitragem foi segura e trata de reclamações como clubismo que ferve no sangue. Aí também e aí a comissão também foi muito mal, novamente. Né? Só que agora ela se expõe de uma forma, assim, péssima, então, antiética. Então a comissão está dando um carimbo no Wilton de que, parabéns, foi bem. Exatamente, é o carimbo. E que qualquer reclamação nesse jogo é clubismo. Ela não falou isso em outros jogos. Nos outros jogos ela não falou que a reclamação era clubismo. Nessa sim. E aí ela até se coloca numa situação péssima, porque não é o papel dela falar que isso é clubismo, é aquilo. O papel dela é analisar a arbitragem e colocar lá, para mim acertou, para mim errou, esse lance é interpretativo, eu entendo, mas a hora que ela solta que a reclamação é clubismo, para mim, ela mostra bem o nível que é essa arbitragem. Isso é uma nota baixo nível. É baixo nível, exatamente, William. O que você falou agora em relação aos clubes, para mim, essa nota também serve em relação à comissão de arbitragem. Jamais você pode fazer um negócio desse. Rapaziada, e não tem como ignorar, né? O jogo entre Flamengo e Palmeiras, né? Esse jogo tão decisivo aí pro campeonato, confronto direto, né? Os dois melhores times do campeonato. Teve grande impacto da arbitragem no resultado final, né? Isso aí não tem como negar. É um fato, né, pessoal? É um fato que aconteceu. O Flamengo foi favorecido, né? Nesse jogo aí contra o Palmeiras. E a arbitragem brasileira novamente querendo ser a protagonista, né, pessoal? Os árbitros, eu acho que é isso. Os árbitros brasileiros, eles querem ser os protagonistas, cara. Eles queriam ser, na verdade, os jogadores. Essa é que é a questão, pessoal. Não sei se vocês concordam comigo e pode deixar sua opinião à vontade aqui no campo dos comentários aí embaixo, beleza? Mas os árbitros, eles querem ser jogador. Só pode ser isso. Porque eles querem ser os protagonistas. Rodada após rodada. Eles que estão nos holofotes, na imprensa, na mídia, Brasil afora. E é sempre... falando de árbitro Y, árbitro X, fulano, ciclano, e assim vai indo, né, pessoal? VAR, né, principalmente, olha, cara, e aí trazendo aqui pra vocês já, o que publicou o perfil Olé do Brasil, aqui no X, antigo Twitter, né? O perfil Olé do Brasil colocou aí o lance, né? Olha só o Jorginho empurrando o Gustavo Gomes aqui, cara. Isso aqui, se não for pênalti, cara, é só aqui no Brasil mesmo que não é. É bizarro. Chega a ser bizarro isso aqui. E a falta
no Tigrinho também, no lance do gol do Flamengo, a falta no Vitor Roque, a falta no Fux, que o próprio Pedro faz, né? Ele empurra o Bruno Fux e o Bruno Fux cai, cara. Aquilo ali é muito descarado, né? Tá na cara a falta ali e o árbitro simplesmente, cara, não dá pra entender, né? Então tá aqui, ó, o perfil Olé do Brasil publicou aqui, pessoal. Olha, foi muito pênalti pro Palmeiras. Absurdo mesmo com o VAR não ser marcado. Então essa é a grande questão, é o X da questão, pessoal. Absurdo, mesmo com o VAR, esses lances não serem nem checados, nem analisados, nem nada, né? Então assim, o VAR tá aí para a possibilidade de reparar o erro e não é usado. Simplesmente passa batido e é isso mesmo. É inacreditável. Vergonhoso a arbitragem brasileira, né, pessoal? Enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito. Então dá essa moral aí, deixa o like, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal. Tá sempre por dentro de tudo que tá acontecendo com o Verdão aí todos os dias, belezinha? Bom, então é isso aí, pessoal. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. Fui.